Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é André Nunes e o tema que nós vamos conversar hoje, para fechar o tema de comunicação, é comunicação formal e informal, verbal e não verbal, e também nós vamos falar um pouquinho sobre três elementos importantes para a comunicação. Durante os últimos vídeos, se vocês acompanharam, nós falamos várias coisas. Nós falamos da importância da leitura e como a leitura auxilia na comunicação. Nós falamos da comunicação nas gerações. Tá? E o próximo tópico que nós vamos falar para fechar a temática, começando a falar sobre linguagem formal e informal. Qual que é a importância de entender cada uma delas? Eu já perdi uma entrevista numa grande empresa, uma possibilidade de processo seletivo, né, por vício de linguagem. Parece bobagem, mas vício de linguagem me eliminou de um processo seletivo, né? E a partir daí eu comecei a entender a importância de saber diferenciar, saber onde eu posso utilizar cada tipo de linguagem. Por exemplo, onde eu moro na zona leste de São Paulo. Aqui, por exemplo, se eu for falar com o pessoal da vila, lá do bairro, geralmente eu vou usar a linguagem mais informal. Por quê? Porque as pessoas falam dessa maneira. Se eu chegar aqui onde eu moro utilizando uma linguagem muito formal, o que pode acontecer? Os manos olhar pra minha cara e falar: "Ei, mano, tá de giração, vai falar bonitinho com a gente", e eu tomar um pescotapa. É isso que pode acontecer. Da mesma forma, se eu chegar na empresa, dependendo na situação que eu esteja, utilizando uma linguagem muito informal, pode ser que não caiba bem. Se eu tiver com minha equipe no dia a dia, talvez a linguagem informal, que é a do dia a dia, que a gente fala às vezes com os nossos amigos, né, caiba, né, dependendo do momento. Mas se eu estou numa reunião, se eu estou redigindo um e-mail, né, para a gestão ou para falar com o cliente, um fornecedor, eu tenho que utilizar a linguagem mais formal, né? Tomando alguns cuidados com os vícios, cuidados se for digitando, né, se for um texto, tomar cuidado com as simplificações que nós colocamos, ou escrever errado, porque a gente acaba escrevendo do mesmo jeito que a gente escreve nas redes sociais, num e-mail corporativo, por exemplo. Então precisamos tomar esses cuidados. A linguagem informal, geralmente, ela é mais leve. Se você trabalha num lugar, você se encontra num ambiente onde a linguagem, as pessoas conversam mais informalmente, geralmente, não todas as vezes, mas geralmente esse ambiente ele é mais leve, né? Se você, claro, está tendo uma aula e essa aula ela é um pouco mais informal, a probabilidade, dependendo do público, claro, das pessoas participarem mais é maior. Agora, se eu estou falando com gestão, estou falando de uma aula, um treinamento para gestores, talvez eu possa até mesmo utilizar algumas coisas informais, mas eu vou falar de uma maneira mais coloquial, talvez um pouco mais formal. Eu tenho que ter esse feeling, tá? Onde eu vou utilizar a linguagem formal e onde eu vou utilizar a linguagem informal. Essa situação que eu falei que eu fui dispensado de um processo seletivo, eu tinha passado já por 4 dias de processo. Tinha feito prova, dinâmica de grupo, e a última fase basicamente era só conversa com o gestor, bate-papo e depois conversa com o gestor. E na hora que eu fui, né, no final, né, eles chamaram um por um na sala para falar quem tinha passado, quem não tinha passado e o porquê. E a pessoa ela tinha uma lista de vícios de linguagens que eu tinha. E ela colocava: então, você foi bem na prova, você foi bem na dinâmica, você chegou até o final, porém, para essa vaga, uma vaga um pouco mais de formalidade, você tem muitos vícios de linguagem. Ela puxou um papel que tinha uma lista de palavras que eu utilizava com muita mais frequência do que eu utilizo hoje. Tipo tava lá, né tava lá, então tava lá, entre outras coisas. Então eu comecei a me policiar um pouco mais. Eu ainda tenho vícios de linguagens, mas comparado com o que eu tinha naquela época é bem menor. Então tem que tomar esse cuidado? Tenho, tá? Linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal geralmente é a linguagem falada ou escrita, tá? Nós utilizamos a linguagem verbal para nos comunicar.
Tá? A não verbal, o nome mesmo já diz, né? Ela não acontece através de palavras, ela acontece através de uma série de coisas, símbolos. Por exemplo, uma criança de 3 anos que não sabe ler ainda, ela consegue reconhecer o McDonald's quando ela passa na frente da loja? Ou se ela vê o M ou os arcos dourados do McDonald's, ela consegue, ali tem uma lanchonete, mesmo sem saber ler nem escrever. Então a linguagem não verbal, ela está não propriamente na palavra, não propriamente na escrita. São símbolos ou situações que já dizem alguma mensagem. A linguagem não verbal, ela é muito importante, porque a gente vai entrar numa coisa chamada linguagem corporal. A linguagem corporal, às vezes, fala muito mais sobre nós do que a própria linguagem falada. Você vai participar de um processo seletivo. Nesse processo seletivo, fala, bora lá, vocês vão agora, não vou falar bora lá, né? Mas vocês vão lá, agora com qual animal você se identificaria e o porquê? É muito comum esse tipo de pergunta em um processo. Aí você vai, olha para a pessoa e fala, então, eu me assemelho a um leão, porque o leão é forte, o leão é o rei da selva, o leão ele tem bastante energia, líder, né? Ele é líder, ele é líder, eu vejo liderança. Aí você olha para esse leão e você fala, que leão é esse aí? Esse leão tá meio moadinho, né? Esse leão tá meio bicho preguiça, né? Tá meio cansado esse leão aí. Então é importante que a gente utilize a linguagem corporal a nosso favor. A minha mãe, ela tinha momentos que ela não precisava falar nada. Eu tô aprontando, eu fui na casa de alguma amiga dela com ela e eu tô aprontando. Ela só olhava. E essa coisa do só olhar, eu já gelava espinha, porque eu sabia, fiz merda. É isso. Vou tomar um pescotapa quando chegar em casa. Então, só no olhar já me dizia muita coisa. Só na linguagem corporal da minha mãe eu já sabia que era melhor parar por ali, senão ia dar ruim. Você tem uma amizade que ela é tão forte que às vezes você está numa situação, né, as duas pessoas, de repente acontece algo e você não precisa falar nada. Você só olha para o seu amigo, para sua amiga, você não precisa falar nada, já entendeu, né? E vocês voltam a prestar atenção no que estava acontecendo, só que depois que a situação passa, vocês começam a conversar sobre, você viu, vi e tal. Você não precisou falar nada, você só olhou e a pessoa te entendeu. Ou se não, conseguiu pegar alguém, uma mentira de alguém, só pelo jeito que ela falava, só pelo jeito que ela se expressava. Ou algum tipo de situação da pessoa chegar em você, super feliz, super contente, mas você conhece muito essa pessoa e você percebeu que tinha algo errado, pelo jeito que ela estava se expressando. Aí a pessoa lá tentando mostrar que tá bem, tentando mostrar que tá alegre, aí você olha para a pessoa e fala, você tá bem? Aí a pessoa para, fica já meio encabulada, fala, não, aí vocês começam a conversar e você consegue ajudar a pessoa e fica tudo bem depois. Por quê? Isso é linguagem corporal. Para quem estuda, principalmente eu acho que o pessoal do RH deve conhecer um pouco mais, quem estuda RH, um livro chamado O Corpo Fala, que vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as expressões corporais e como que isso influencia em uma série de coisas. Um outro ponto importante na comunicação, além da linguagem corporal, vou entrar no requisito dos 3 elementos importantes para a comunicação. Você vai, sei lá, fazer uma palestra, você vai apresentar um TCC, e você está lá e você precisa comunicar, passar uma informação. A fala, ela é importante? Com certeza, porque é a mensagem que você quer passar. A fala é a mensagem que você quer falar. Então, entender do assunto e falar sobre o assunto é importante? Com certeza é. Então, saber o que se fala no ato de comunicar é importante? E você deve estar pensando, André, não me diga que a fala é importante. Ela é importante. Mas existem mais 2 elementos que complementam a sua fala. O segundo
o segundo elemento importante para que a sua fala se torne mais interessante é o tom da voz. Você falar em alto e bom tom e saber utilizar esse tom de voz a seu favor. Se eu estou falando para um público pequeno, estou sem microfone, talvez um tom de voz que nem eu estou aqui com você seja o suficiente. Agora, se eu tiver com mais pessoas dentro da sala, talvez eu tenha que aumentar a minha voz. Então, o tom de voz é importante? Tem pessoas que são muito tímidas. Em sua timidez, falam muito baixinho. Então, além de não olhar para você, ela fala de cabeça baixa, fala baixinho, porque ela tem vergonha, ela tem timidez, ela não sabe como falar com as pessoas, né? De modo direto. Então ela fala muito baixo, mostra retraído, mostra medo e às vezes mostra um pouco de insegurança, só pelo tom de voz. E tem pessoas que falam alto demais e parece que está gritando o tempo todo. E dessa forma, as pessoas ao redor às vezes evitam falar com essa pessoa porque ela vai gritar. Às vezes a pessoa só tem o tom de voz mais alto mesmo, mas isso já mostra, nossa, pessoa arrogante. Então eu tenho que tomar cuidado com a questão do tom de voz, tá? Pelo tom de voz eu vou entender uma série de coisas, vai mostrar segurança ou insegurança. Você já participou de uma palestra que só pela forma, o tom que a pessoa utilizava na fala, você percebeu que tinha alguma coisa errada? Que às vezes aquela pessoa não tinha tanta segurança sobre o que estava falando, não tinha tanta certeza do tema no qual estava abordando, ou a fala estava tão cansativa que foi te dando sono. O tema era super interessante, super bom, né? É um tema que te chama a atenção, tanto que se você foi para a palestra, porque o tema era muito bom, mas a forma no qual a pessoa falava foi te desanimando, foi te desmotivando. E chegou uma hora que você, né, pegou o celular e começou a fazer outra coisa porque já não te chamava mais atenção, tá? Então, além da fala, o tom de voz é importante para, né, fortalecer a sua fala, fazer com que esse tom se torne agradável o suficiente e chame a atenção. Vocês conhecem aquelas pessoas, alguma pessoa que só pelo jeito que ela fala, ela pode estar falando a pior bobagem do mundo, mas o jeito, às vezes o sotaque, às vezes a forma que ela se expressa, você só quer que a pessoa fale? Não só fala, qualquer coisa. Não importa, só vai falando, né? A pessoa te prende pela forma que ela fala, pelo jeito que ela fala, pelo tom de voz que ela tem. Ela te prende com isso. E o terceiro ponto importante na comunicação é o que? A postura. A postura que está exatamente na linguagem não verbal, ela é importante. Olhar no olho, passar confiança. Existem várias técnicas na hora de conversar em público, de apresentar algo, e a questão da postura é importante, porque a postura faz com que você fale, vou prestar atenção, essa pessoa tem uma postura legal. Agora quando a pessoa, sei lá, desvia o olhar, não mostra segurança, você está falando com a pessoa e a pessoa está com a cara emburrada, com os braços cruzados, olhando para você. Você percebe que aquela pessoa não está nem um pouco afim que você esteja falando com ela e que ela não vê a hora de você terminar do que você está falando para ela poder ir embora. Pessoas que falam gesticulando demais, né? Daqui a pouco a pessoa faz um jutsu, evoca alguma coisa, né? Chega uma hora que você para de prestar atenção no que a pessoa está falando e você começa a prestar atenção no que ela está fazendo. Aí depois, quando ela finaliza a fala, ela fala, então, o que você acha? Você fala, acho sobre o quê? Porque você já perdeu, a pessoa estava fazendo tanta coisa aleatória que você perdeu a fala no meio do caminho, né? Tirou o seu interesse no que ela estava falando e no que ela estava fazendo te chamou mais atenção. Ou pessoas que sei lá, tá falando com vocês com uma caneta na mão, aquelas canetas de clique, vai te dando uma angústia. Ou pessoas que falam cutucando, né? Ela tá te falando uma coisa super interessante, mas tá assim de você. E isso vai te dando uma angústia e você fala, para, pelo amor de Deus, de me cutucar, né? Para. Então é importante que eu entenda essas coisas. A fala é importante, mas ela é complementada pelo tom de voz e pela postura. Postura na hora de falar, né? Para você fazer uma fala mais confiante, para as pessoas pararem para prestar atenção no que você está falando, né? Tem pessoas que só com esses 3 elementos conseguem influenciar pessoas e alcançar objetivos,
né? Você entra numa loja, o vendedor ele tem uma postura tão boa, uma fala tão boa que às vezes te convence a comprar alguma coisa que você só entrou para olhar e você sai com 3 sacolas. Tem pessoas que têm esse dom da persuasão, que é uma série de fatores que na fala faz com que você chame sua atenção e você queira aquilo, né? Então, a fala é importante, sim. Ela é complementada pelo tom de voz e pela sua postura. Se você fala que você é um leão, tenha postura de leão. Se é uma águia, tenha postura de águia. E se for um bicho preguiça, não tem problema nenhum, né? Pega um elemento importante dele, né? É isso. Tenha a postura. A postura é extremamente importante. Ela vai enfatizar e dar força para aquilo que você está falando, para que a sua fala, a sua comunicação se torne interessante para as pessoas que estão ouvindo a sua fala, tá? E é isso, gente. Por aqui a gente fecha os temas relacionados à comunicação. Se você não viu os outros ainda, falamos sobre gerações, falamos sobre a importância da leitura, dicas de como começar, como pegar o gosto pela leitura, está aqui no canal. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, no seu horário que você está vendo esse vídeo. E até a próxima. Até mais.